O Expositor Cristão apresenta Giro de Notícias. Olá, ouvintes do Giro de Notícias. Esse é o Giro de Notícias especial com as pessoas de referência das pastorais metodistas. E hoje eu estou aqui com a Juliana de Souza. Ela é a pessoa de referência da pastoral de combate ao racismo. Juliana, tudo bem? Obrigada. Olá, Sara. Tudo bem? Obrigada por estar aqui nessa conversa hoje. E a gente vai bater um papo aí para apresentar a pastoral do combate ao racismo para quem ainda não conhece. E agora eu vou pedir para você comentar um pouco sobre a sua experiência nessa área. O que você faz na sua igreja local, na promoção do combate ao racismo mesmo? A minha formação é em pedagogia, fiz mestrado e doutorado em educação e sempre olhando para a questão das relações étnico-raciais no Brasil. É impressionante quando nós pensamos na igreja local, ou a igreja metodista como um todo, o como é difícil, né? Se pensar em pastorais de combate ao racismo, pastorais de direitos humanos até, porque essas questões nos visibilizam para além da igreja, no entanto, no interior da igreja, elas ainda são grandes tabus. Eu imagino que você tem uma boa referência de como isso é recebido quando você chega com a pauta na igreja local. Como que as pessoas costumam receber, qual é o retorno que você costuma ter antes e depois do trabalho? Antes do trabalho, geralmente o olhar e a voz fica num lugar, mas tem necessidade? E depois as pessoas falam, nossa, eu percebi o quão racista eu sou, quantas minhas ações perpassam por isso, porque o racismo, infelizmente, é uma questão estrutural e naturalizada no nosso país. As igrejas locais, elas ainda podem receber mais esses trabalhos? Elas recebem esses trabalhos o suficiente? A presença desses debates, eu acredito que está ineficiente, né? Eu acredito que precisa ser fomentado, ele precisa estar mais presente, até porque na nossa sociedade ele está a todo tempo, né? Todo tempo a mídia, enfim, vários meios de comunicação está trazendo o que está acontecendo. E no nosso cotidiano, né? O entrar e sair do ônibus, quem é barrado na porta do banco, né? Os olhares que se tem, né? Quando você entra num determinado lugar, se você é negro ou não, né? Porque tem uma questão que, para além de estar na igreja local, é parte da sociedade. Quais são suas expectativas para que se leve esse assunto dentro da igreja? O que as igrejas podem esperar? Eu acho que formação ela é essencial, porque a igreja é o lugar do didatismo, é o espaço didático, é o espaço de aprendizagem de todas as coisas. E se nós dialogarmos, propusermos ações que encaminham no sentido de formar as pessoas sobre questão racial, é essencial, porque assim a gente vai conseguir tirar esse tampão dos olhos, né? E conseguir enxergar o quão naturalizado é o racismo no nosso dia a dia. E eu estou lembrando aqui de uma situação pela qual eu passei. Eu estava na USP, isso foi o ano passado, e eu encontrei com um professor da psicologia social. Ele falou, nossa, você é metodista, a sua igreja é super progressista nas questões, vocês tratam as questões do racismo, né? E eu fiquei pensando muito nisso, né? E eu vejo que somos muito mais visibilizados fora da igreja para um público que não é metodista sobre as nossas ações, seja da pastoral de combate ao racismo, a pastoral da questão indígena, do que dentro da própria igreja, né? Da própria igreja ainda as pessoas se questionam a necessidade de haver de fato estas pastorais. É bem legal você falar da visão que as pessoas não metodistas, às vezes nem cristãs, tem sobre essa luta dentro da igreja, porque você tem uma dimensão de como isso é recebido fora. Você comentou de um professor da USP, a gente estava conversando um pouquinho antes sobre isso, a gente também tem alguns retornos nas redes sociais de pessoas que apoiam a causa. Você também pretende trabalhar com esse público não metodista, levar isso além da igreja local, levar isso para a área de estudos mesmo, sabe? Colocar a igreja metodista como uma referência nessa luta? Pensando, né, como eu disse, fora desse âmbito da igreja, a igreja já é conhecida, né?
Tanto é que tem pessoas, referência mesmo, o pastor Santana, a Diná, né? São pessoas que já têm uma caminhada de luta que ultrapassa os muros da igreja e ultrapassa esse conhecimento para além das igrejas locais, do distrito e até mesmo nacionalmente. Eu acho que uma das questões que se põe no nosso plano de vida e missão da igreja é a formação, né? Você buscar formação dentro da sua área de atuação. Eu acredito que este é um caminho, né? E de dialogar mesmo com o movimento social negro, com grupos de estudos que estão se pensando a questão racial no Brasil, que hoje em dia não tem como pensar a questão racial sem envolver pessoas negras e brancas, né? O racismo não é um problema do negro, é um problema da sociedade brasileira e existe uma questão, um conceito chamado branquitude que precisa ser discutido também, né? Os lugares de privilégio da pessoa branca dentro da sociedade e de qualquer instituição social, e a nossa igreja se coloca também como lugar dessa instituição social. Você consegue falar um pouquinho mais sobre esse conceito pra gente, só pra quem às vezes não conhece, nunca ouviu falar do conceito branquitude, entender? Sim, branquitude é um conceito da psicologia social, né? Existem pessoas expoentes que fazem esse estudo, como a Cida Bento, a Lia Weiner, e esses estudos, eles estão no direcionamento de pensar a pessoa humana caucasoide, né, de ascendência branca, né, eurodescendente, e essa pessoa, por uma questão que também é naturalizada, ela já se estabelece no lugar de privilégios. Ela não tem que se pensar como pessoa branca, mas o contrário disso, o negro, o tempo todo ele tem que se pensar. E pensar também como o ambiente, como os lugares, né, recebem de forma diferente este branco e este negro, né? E aí a gente vai pensar nesse lugar das representações sociais mesmo. Você acha que os documentos que a gente tem, o Programa Nacional de Combate ao Racismo, né, o Programa Antirracismo da Igreja Metodista, a Pastoral de Combate ao Racismo mesmo, os pronunciamentos, você acha que esses documentos ajudam as igrejas, vale a pena conferir, vale a pena baixar, para começar a articular esses trabalhos nas igrejas? Sim, são documentos importantes, documentos que foram produzidos, não são documentos de agora, né? Porque a pastoral, ela tem aí uma trajetória de aproximadamente 40 anos, né? Então, são documentos que demarcam uma época de se olhar para a sociedade brasileira, reconhecer que essa sociedade ela não vive neste lugar de conforto para todos os cidadãos que fazem parte dela, e esse desconforto gerado pelo racismo, que gera não só apenas desconforto, mas gera morte simbólica, morte da existência deste ser, uma violência psíquica gigantesca, né, que acomete o negro, a mulher negra, o homem negro, quando ele perpassa por este caminho de racismo. Tudo isso a igreja ela já vem se posicionando, né, já há 4 décadas a este respeito. Então são documentos que nos trazem esta reflexão e nos ajudam como metodistas se posicionar diante dessa realidade tão cruel, né? Então eu acredito que são documentos importantes, vale a pena sim ter conhecimento deles, eles têm que estar na escola dominical, eles têm que fazer parte dos momentos de estudo da igreja, porque somos uma sociedade multicultural, uma sociedade multirracial e que se privilegia ainda, inclusive dentro dos nossos espaços litúrgicos, né, dos nossos espaços de convivência e espaços culticos, ainda uma única descendência, né? Eu acho que é olhar, né, para essa africanidade da qual o Brasil é composto e da qual as nossas igrejas é composta, e fazer com que isso circule, né? Circule de forma a gerar vida abundante para todos e todas metodistas, negros e brancos. Ótimo, Juliana. Obrigada pela participação nesse giro especial de notícias. O contato da Juliana está na descrição desse podcast, e-mail, telefone.
telefone. E para você conhecer mais, é claro, acesse nosso site www.expositorcristão.com.br. Juliana, obrigada pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço, Sara. Muito obrigada. E acompanhe os próximos giros de notícias com o pessoal, os outros, giros de notícias com o pessoal da Pastoral dos Direitos Humanos e com a Pastoral Indigenista. Termina agora o